Esse é o programa Agenda Econômica. Estamos examinando aqui a criação do Banco dos BRICS, que deve ser anunciada ainda nesse mês de março. O nosso convidado hoje é o Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional. Participa do programa o jornalista Carlos Augusto Sete. Dr. Paulo, o banco tem também um fundo de fomento, né? E dizem que há uma grande participação, pelo menos cultural, política, estímulos que vêm do BNDES, considerado o maior banco de fomento do mundo, para estimular que o Banco dos BRICS tenha também essa face, né? Já que são economias que têm um potencial de desenvolvimento muito forte. Podia dar alguma luz sobre isso? Eu estava dizendo no bloco anterior que o Brasil ele tem uma capacidade de formulação que os outros BRICS às vezes não têm em alguns assuntos, mas nesse caso, no caso do Banco dos BRICS, eu creio que a iniciativa veio sobretudo da África do Sul e da Índia. Embora o Brasil e a China tenham bancos de desenvolvimento, o BNDES no nosso caso, e o da China, que são muito grandes e muito atuantes em nível internacional. Mas no caso, a liderança inicial, pelo menos, nessa discussão foi da Índia e da África do Sul. A Índia, por exemplo, tem uma demanda, pelo que me informaram, uma demanda por projetos de investimento, de financiamento, uma demanda de financiamento para projetos de investimento que é imensa. E eles não encontram no Banco Asiático de Desenvolvimento, no Banco Mundial, até porque os países desenvolvidos hesitam em ampliar a base de capital do Banco Mundial. Então, as necessidades de países como a Índia, a África do Sul e outros países emergentes estão crescendo e essas entidades estão ficando para trás. Não estão acompanhando o crescimento do mercado mundial, né? Então, aí surge um nicho para que bancos como o Banco da China, o BNDES e essa associação dos 5 países, que é o Banco de Desenvolvimento, possam atuar, né? Agora, nós temos informações de que o capital inicial seria em torno de 50 bilhões, né? 2 bilhões de depósitos de cada um dos países, mais 8 bilhões de calção, né? Analisando o montante, o potencial e a necessidade também que esses países têm, já que houve um retrocesso, né, de financiamentos por parte do Banco Mundial e outros, é um montante expressivo, adequado? Eu não posso confirmar essa informação, isso vazou, né? Eu tenho a impressão que isso ainda não está definido. Como eu disse, eu não participo diretamente dessa discussão do banco. Existe um grupo de trabalho com representantes dos 5 países que estão trabalhando nesse assunto e eu espero que, como eu disse, isso faça concluir até o ano que vem, se tudo correr bem, né? E aí vai se definir questões como capital, a participação no capital, a alavancagem, né? E com uma base de capital X, você pode ter um múltiplo disso, se você permitir alguma alavancagem, né? Então, esse processo todo ainda está em fase de definição, né? O que eu digo sempre é o seguinte, minha opinião pessoal, coisas como o Fundo de Reserva dos BRICS, o Banco dos BRICS, para terem eficácia, tem que começar com valores expressivos. Não adianta começar pequeno, porque ninguém vai levar em conta se você tomar uma iniciativa. Não adianta dizer, não, vamos começar pequeno para depois aumentar. Não, você tem que já de saída mostrar que existe uma disposição de fazer diferença. Veio para ficar, né? Que veio para fazer diferença, não é? Coisa pequena, considerando o tamanho dos BRICS, a China principalmente, a China de longe dos BRICS é o país que tem mais peso econômico, mais reservas, né? A China, mesmo os 3, e a África do Sul é menor, mas também é importante, os 5 juntos têm reservas de mais de 4 trilhões de dólares, se não me falha a memória. Então, é verdade que a boa parte disso é a China, né? Estão pegando carona nesse número. Mas o fato é que... Que é credora dos Estados Unidos, né? Que é credora dos Estados Unidos, credora do Fundo Monetário como nós, numa escala ainda maior, né? Então, esses países são grandes, não podem fazer coisa pequena. Tem que tomar iniciativas que tenham peso, né? E isso é o que está nesse momento em discussão. Qual é o alcance que o Fundo de Reservas de um lado e o banco do outro terão? Pelas informações que o senhor tem, existe um componente ecológico também na criação, tanto do fundo quanto do banco, uma preocupação com financiamento ou com estímulo a desenvolvimento econômico mais ecológico, mais ligado à economia verde? No Fundo de Reservas dos BRICS, não, porque o Fundo de Reservas é um mecanismo monetário, financeiro, que não tem um caráter de financiar projetos. No Banco de Desenvolvimento, eu acredito que
sim, não posso te dizer, como eu volto a dizer, não estou envolvido no detalhamento dessa iniciativa, mas eu imagino que nos dias de hoje, dada a importância que o tema meio ambiente, ecologia tem, qualquer banco de desenvolvimento vai ter que ter uma dimensão verde, né? Necessariamente, né? Seja porque tem iniciativas de financiamento nessa área, seja porque ao financiar outras atividades vai ter que ter sempre presente a preocupação com o impacto ambiental das iniciativas que financia, né? Porque a informação que circulou acerca disso que o Sete levantava é de que há um estudo feito pelo Joseph Stiglitz e o Nicholas Stern, dois economistas, um prêmio Nobel de Economia, né, que foi também do FMI. Do Banco Mundial. Do Banco Mundial, que também é orientado muito a explorar o grande potencial de matérias-primas, de economia verde, de mananciais que há, sobretudo, nesses países BRIC, mas, sobretudo, na África. Por isso que surge essa pergunta. Né? Eu volto a dizer, não tem como confirmar esse detalhe, mas eu acho inteiramente plausível que esse seja um tema central de qualquer banco importante que atue em nível internacional. Né? O Beto chamou a atenção para a África, né? Onde é que entra a África? A África do Sul é um dos integrantes dos BRICS, mas a África como um todo, qual é a dimensão que ela tem dentro de mecanismos multilaterais e qual é a relação disso com o fundo ligado aos BRICS? A África, foi interessante a entrada. Você sabe que originalmente os BRICS eram os BRICS só, eram 4, né? A África do Sul entrou mais recentemente, em 2011, se não me falha a memória. Foi interessante a entrada da África do Sul porque criou uma presença da África dentro dos BRICS. Né? E acho que tanto a China como o Brasil têm relações muito profundas com a África. Né? O Brasil, na verdade, eu sempre falo lá para os meus colegas do FMI, o Brasil é um país africano. A maior população de origem africana fora da África está no Brasil. Você vai a Salvador, você está na África, culturalmente, espiritualmente. Né? Então o Brasil entende muito bem a África. O nosso diálogo com os africanos é muito bom, muito fluido. Né? E, então, acho que a presença da África do Sul nos BRICS é um ativo muito importante. Né? No Fundo Monetário, nós temos uma relação boa com a cadeira que inclui a África do Sul, bastante boa. A África do Sul, ela faz parte de uma cadeira com muitos países, então ela fica um pouco diluída no FMI. Mas no G20 ela é um membro, então ela atua em coordenação com países emergentes, com os BRICS, né? E ela tem tido um papel muito importante. A Índia tem um laço muito forte com a África do Sul, porque tem toda uma população de origem indiana que está na África do Sul. O ministro das Finanças da África do Sul é de origem, tem a etnia da Índia. O próprio Gandhi viveu lá. O Gandhi viveu lá, começou lá, fez os seus primeiros passos políticos lá. Então tem uma relação muito forte entre... Aliás, o Brasil é um país muito interessante, sabe por quê? O Brasil é um país que tem um caráter assim internacional pela própria constituição dele, né? Então você vai aqui, você tem uma população de origem libanesa que é maior que a população do Líbano. Você tem a maior colônia, a maior população de origem japonesa fora do Japão, a maior população africana fora da África. Então o Brasil, eu acho que por isso, viu, o Brasil tem essa capacidade, volto a dizer, apesar das nossas muitas limitações, somos ainda um país em desenvolvimento, nós temos uma capacidade de entender os outros países e atuar em nível internacional que muitos outros países dizem que os Estados Unidos são o melting pot, né? Como é que chama? A cadeia, melting pot, como é que se diria isso em português? É o caldeirão de misturas, mas na realidade não é o melting pot, é o Brasil, muito mais que os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as comunidades que formam os Estados Unidos frequentemente não se integram. São guetos, né? São guetos, são lobbies. Você não tem uma convivência tão fácil entre as várias raças, origens nacionais. Enquanto que o Brasil gerou essa mestiçagem construtiva e positiva que nos abre caminho para ter um papel no mundo que vai se sentir cada vez mais. Acho que o ex-presidente Lula percebeu isso muito bem e projetou o Brasil de uma maneira extraordinária. Eu até hoje vivo desse processo que o presidente Lula lançou e que continua no governo Dilma, que é do Brasil ter um papel construtivo para além das questões de interesse apenas brasileiros. Acho que isso nós temos condições cada vez mais de fazer. Por exemplo, lá no Fundo Monetário,
O Brasil é cabeça de uma cadeira de 11 países. Então, grande parte do tempo do diretor brasileiro é gasto com os outros países, representando, lutando pelos interesses dos outros, entende? Não é só o Brasil que eu represento lá. A nossa equipe lá é multinacional, uma cadeira multinacional, e nós estamos mobilizados para lidar com problemas do Haiti, que está na nossa cadeira, de Cabo Verde, de Timor-Leste, da Nicarágua, do Equador e assim por diante, República Dominicana. Vou dar uma palavrinha sobre o Banco do Sul, ou seja, com a criação do Banco dos BRICS, parece que vai ser mais rápido, né, o ritmo do que tem sido o Banco do Sul, embora já criado, mas operacionalmente não está funcionando, o que levou o BNDES a cumprir uma função muito importante na América Latina e no Caribe. Os maiores projetos, tipo o Complexo de Mariel em Cuba, é financiado pelo BNDES. A infraestrutura na Venezuela e Argentina é financiamento do BNDES. Será que a criação do Banco dos BRICS vai dar aquele impulso e o Banco do Sul entra em campo também? Eu não acompanho muito de perto a questão do Banco do Sul, mas eu sei que ele está dependendo ainda de ratificação parlamentar para entrar em operação. É uma iniciativa que remonta ao ex-presidente Chávez, né? Foi o principal entusiasta da sua criação. E é um banco de fomento que opera na mesma linha do BID, do Banco Mundial, né? O que eu não volto a dizer, eu não conheço bem os detalhes, mas me parece que um dos grandes problemas da nossa região é a falta de integração física entre os países. Então, um banco como o Banco do Sul, e mesmo o Banco dos BRICS, dependendo de como evoluir, pode ajudar a financiar projetos de interligação dos países, física, de infraestrutura. Eu acho que é importante. E quanto ao Caribe, o BNDES tem tido um papel extraordinário, não só no Caribe, na América Central, mas na África, na América do Sul. O BNDES tem tido um papel de alavancar processos de mudança muito importantes, né? Inclusive em países da nossa cadeira no Fundo Monetário, né? A presença do BNDES é muito importante. Então, nós precisamos continuar, porque uma coisa que os brasileiros não percebem é que tem todo um campo, assim, na América Central, no Caribe, por exemplo, de países que olham para o Brasil. Olham para o Brasil, Brasil como membro dos BRICS, e gostariam de se aproximar mais do Brasil. E nós estamos num processo em que isso poderá ser cada vez mais importante também, sabe? Não só a Unasul, o Banco do Sul, os nossos vizinhos imediatos, mas também esse grupo de países que está no Caribe, na América Central, sem falar nos países africanos, sobretudo os de língua portuguesa, mas não só os de língua portuguesa, né? Que são um campo natural de interação para o Brasil, né? Essa criação do Banco do Sul está em linha com o que o senhor falou a respeito de criação de mecanismos regionais que, na medida em que a FMI e o Banco Mundial não atendem mais às necessidades do mundo atual, né? Agora, o segredo é que você não basta querer criar mecanismos alternativos. É fundamental fazer uma preparação sólida, técnica, fazer tudo com muita consistência, né? Então, o esforço todo no âmbito dos BRICS tem sido de fazer coisas que sejam rigorosamente sólidas, entende? Para que possam durar. Não é uma coisa para criar um efeito temporário. São coisas que se pretende que possam ser duradouras, né? Até que ponto a criação do Banco dos BRICS pode ser uma espécie de contraface em relação àquele papel que o senhor assinalava, desempenhado pelo dólar? Porque muitos países têm criticado isso. Por exemplo, o Irã recentemente anunciou que vai reduzir a dependência do dólar e vai passar a fazer operações em petróleo e outras com outras moedas. A criação de um banco desse porte poderá, de certa forma, criar condições para essas alternativas. Isso é um outro desafio, né? Porque tem muita inércia nesses arranjos monetários, né? Então, tem que criar o desafio, mesmo aqui, por exemplo, com a Argentina, onde essa ideia tem sido implementada também. O processo é muito lento, né? Mas toda vez que você tem que passar pelo dólar, para ir do real para o peso argentino, do peso argentino de volta para o real, tem que passar de novo para o dólar, é um processo que talvez possa ser abreviado, né? Mas volto a dizer, é um processo que tem que ser construído passo a passo para que possa funcionar e ser realmente útil no plano das relações
comerciais e econômicas internacionais. Porque nesse caso aqui, Brasil e Argentina, em boa parte já funciona o sistema de crédito e compensação recíproca, né? Isso. Surgiu o Sucre na órbita da ALBA, né? Que é uma outra, não é uma moeda, mas é um padrão, digamos, monetário, tem outras operações. É porque o regime monetário atual, como dizia o De Gaulle nos anos 60, teve uma discussão antiga, o De Gaulle confere aos Estados Unidos um privilégio exorbitante, foi a expressão que o general De Gaulle usou, que era na época presidente da França. E esse privilégio exorbitante está aí ainda, até hoje. E na crise, os americanos se aproveitaram desse privilégio exorbitante extraordinariamente. Eles emitiram sem parar, né? Sem parar, estão ainda fazendo isso. 85 bilhões de dólares de quantitative easing por mês, né? O balanço do Federal Reserve cresceu exponencialmente. Isso só é possível na escala em que o Federal Reserve dos Estados Unidos está fazendo, porque a moeda de liquidez internacional, por tradição, é o dólar, já há muito tempo, desde antes da Segunda Guerra Mundial, né, quando a libra esterlina entrou em decadência. No contexto atual, faz sentido se continuar com o dólar como moeda padrão do mercado internacional, das relações econômicas internacionais, ou é possível prever algum tipo de mecanismo diferente? No momento não existe uma alternativa de curto prazo, porque a grande alternativa que existia para o dólar, lembra, era o euro. E o euro entrou numa fase de dificuldades graves, né? Então a posição do dólar como moeda de referência internacional, no curto e no médio prazos, não vai ser modificada. Você tem uma ideia, no G20, em 2011, quando a presidência era francesa, o Sarkozy lançou uma discussão de uma reforma do sistema monetário internacional. É verdade. Não prosperou. Em parte porque os americanos procuram sempre dificultar essa discussão, né? Os americanos têm todo interesse, por motivos financeiros, mas inclusive políticos e simbólicos, em preservar o dólar como moeda central, né? E acho que vai ser difícil mudar isso rapidamente, né? É um processo passo a passo. Um canal possível é progressivamente ir valorizando a moeda de referência do Fundo Monetário Internacional, aquela que eu mencionava antes, o direito especial de saque. Uma pequena contribuição que nós poderíamos dar a isso é usar o direito especial de saque como unidade de conta do Fundo de reservas. Mas isso também não está resolvido. É uma questão que está sendo colocada, mas não está ainda resolvida. Quando os Estados Unidos emite a moeda, né, emite dólar com essa velocidade, com esse tamanho, o que acontece com os países, tanto os desenvolvidos quanto os em desenvolvimento? Qual é o efeito mundial, digamos, que tem esse tipo de atitude? Isso gera uma pressão porque o que acontece é que a liquidez que é gerada no âmbito da economia americana, ela tende a transbordar para o resto do mundo, a provocar uma depreciação do dólar, a chamada guerra cambial, né? Os americanos tentando exportar, sair da crise exportando, né? E alguém tem que aceitar a contrapartida da depreciação do dólar, aceitando uma apreciação das suas moedas. Os países não querem fazê-lo, ou querem só de forma muito limitada. Então fica uma disputa que é chamada guerra cambial, expressão cunhada pelo ministro da Fazenda do Brasil, Manteiga, em 2010, em que os países procuram transferir a responsabilidade. Quem é que vai absorver a depreciação que os americanos querem produzir? No fundo é isso. Como é que os americanos produzem a depreciação? Através do quantitative easing, chamado quantitative easing, que é a compra de títulos de longo prazo pelo Banco Central, né? O que tem gerado, no caso brasileiro, uma pressão pelo importacionismo, né, que é muito forte, né? Porque o real se apreciou muito durante um certo período, agora está mais depreciado de novo, mas se apreciou muito, chegou a 1,60, né, real por dólar. E nessa época, se eu posso citar uma empresa, o fogo de chão de Washington era mais barato que o fogo de chão aqui de Brasília. Que é uma churrascaria, né? A churrascaria que tem uma filial lá em Washington. Então a distorção era grande. Agora já foi bastante corrigido, em parte porque o Brasil adotou medidas de controle, né? Que eram consideradas pouco aceitáveis anteriormente, mas hoje em dia já estão mais incorporadas ao que é, digamos, o arsenal básico da política econômica. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica. Eu gostaria de agradecer a sua audiência aí de casa e dizer que as suas sugestões e críticas são muito bem-vindas. Elas devem e podem ser enviadas aí para o nosso aproveitamento por esse endereço que está aí na sua telinha, o www.cbn.com.br.
senado.leg.br/TV. É muito importante que você nos ajude a construir a nossa pauta e as nossas iniciativas aqui. Queríamos agradecer muito a presença do Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, pelos vastos esclarecimentos que nos deu aqui. Muito obrigado, estaremos sempre de portas abertas. Foi um prazer, eu que agradeço. Sempre que o senhor vier ao Brasil, a gente aproveita umas horinhas aqui. Obrigado mesmo. E também agradecer a participação do meu colega, jornalista Carlos Augusto Sete. Muito obrigado a vocês, nosso abraço, até o próximo Agenda Econômica. Tchau.